E hoje é celebrado o Dia da Voz em todo o Brasil. O nosso principal meio de comunicação é justamente a voz. É através dela que contamos histórias. E mesmo quando escrevemos, as letras são representações justamente do que é a nossa voz. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com uma das vozes mais conhecidas do município de Campo Verde, o radialista Alex Silva. Alex, como é que você cuida da sua voz, que é tão importante para o seu dia a dia, a tua principal fonte de trabalho, né, Alex? Fala, Paulo, bom dia, telespectadores. Cara, eu tenho um certo cuidado, né? Antigamente até que não, mas aí, eu não sei se a idade vai chegando, né? E a gente começa a preocupar um pouco mais. E me deram uma dica muito importante, né? Que é, principalmente, o meio de semana, evitar coisa muito gelada e uma maçã todo dia de manhã, né? E assim, praticamente todo dia, não sei o dia que não tem alguma coisa, levantei cedo, um copo d'água e sempre chego aqui na emissora comendo a maçã, diz que é um santo remédio para a voz. Tá certo, é uma dica importante do Alex. Alex, tem que ter cuidado também na hora de tá aqui, não se empolgar tanto para não elevar tanto a voz, porque senão a gente sabe, né, que a voz fica cansada, fica rouca, acontece de vez em quando, né? Cara, principalmente no começo eu comecei a trabalhar com rádio, deve ter uns 20 anos, um pouquinho a mais. Então, no começo, a gente impostava muito a voz, forçava muito a voz, né? E aí eu me lembro até de receber alguns conselhos de pessoas que já eram mais antigas do rádio, falaram: Alex, não é tão importante você forçar muito a sua voz, se você quer ter uma carreira mais longa e tal, porque isso prejudica muito, né? Cordas vocais, gritos, né? Ficar gritando, ou que seja, cantando muito alto. A tal da cantoria até no banheiro, muitas vezes, se você exagerar demais, vai prejudicar a voz, né? E hoje em dia a facilidade de você cuidar da voz está muito, muito maior, né? Devido fonoaudiólogo, que era uma especialidade que antigamente era muito difícil de você, principalmente em cidade pequena, você não tinha acesso, né? E hoje tem. Até mesmo os últimos exames que a gente fez agora aqui para a rádio, na questão ali da carteira, aqueles exames anuais, nós tivemos uma avaliação da voz muito boa. Na clínica que a gente fez, né? E além de umas dicas que eles passaram para a gente, até um folheto que eles indicaram para a gente poder cuidar da voz. Assim, todo mundo necessita, mas a gente que trabalha com ela, né? Nós sabe o tanto que é necessário cuidar da voz, né? Algum tempo atrás aí, logo após a Covid, eu não sei se foi referente à Covid, pelo menos não tem nada falando sobre isso, mas eu passei um bom tempo mensalmente com um problema na voz, né? E aí depois disso melhorei, graças a Deus, aí nesses 20 e poucos anos de rádio, venho mantendo a minha voz aí, né? Acontece de vez em quando uma gripe, alguma coisa, mas nada fora do normal. Tá certo. Agora a gente vai conferir as dicas de uma especialista, uma fonoaudióloga. A doutora Vivian também conversou com a nossa reportagem e falou sobre os cuidados com a voz. Existem, assim, alguns cuidados primordiais que toda pessoa que é profissional da voz, né, como os radialistas, os professores, né, precisam fazer para estar tendo uma boa saúde vocal. Uma delas é primordial, que é o descanso vocal. Após uma longa jornada de trabalho, às vezes 8, 10, 12 horas, né? É necessário e muito importante o descanso da voz. É importante também a hidratação durante o dia, tomar várias vezes água em temperatura mais ambiente, não muito gelada, fazer uso de alimentos mais leves durante o dia, principalmente o dia que você for usar muito mais a voz, né? Tentar não fazer competição vocal. Então, um lugar muito barulhento, muito ruidoso, é necessário que você vá mais perto da pessoa, olhe diretamente para o seu aluno, tente falar com ele o mais baixo possível, tente não competir com o ambiente sonoro, né? Esses são, assim, o primordial para você ter uma saúde vocal legal. Tá certo. A questão do tabaco também, ela influencia bastante, né? O tabaco, o cigarro, o refrigerante, são alimentos que irritam muito a mucosa, principalmente as pregas vocais, elas ficam muito tensas quando a gente utiliza. Então, quanto menos a gente usar, né, esses tipos de alimentos e mais hidratar, cuidar melhor da voz, você vai ter uma saúde vocal muito melhor. As suas pregas vocais vão agradecer. Tá certo. A voz, como você disse, né, as cordas vocais, elas são formadas é um órgão que
ele é muito minucioso, né? Tem vários detalhes, né? Para causar uma inflamação ali, alguma coisa grave, é bem fácil a pessoa não tomar esses devidos cuidados, né? Sim, a prega vocal ela é constituída por 2 filamentos muito finos, quase que da espessura do cabelo, né? Então, ela é muito sensível. O uso inadequado da voz vai fazer com que crie calos, vai criar uma fenda, e aí vão ter alguns sinais que você pode estar vendo que a sua voz não está legal. Um desses sinais é a rouquidão frequente, o cansaço e a dor no pescoço excessivo após um dia longo de trabalho, né? Esses são sinais assim que a gente tem que ficar extremamente alerta, principalmente esse cansaço. É o primeiro sinal que aparece que alguma coisa está errada. Aí depois você vai começar a sentir perda na voz. Você vai falando é como se a voz estivesse sumindo. Então, assim, esse também é um outro sinal que você precisa ficar muito atento. Isso acontecendo, procurar imediatamente o otorrino para fazer a avaliação por vídeo, né, que é o exame que faz, e aí depois vir para o fonoaudiólogo para a gente fazer a terapia de reabilitação da voz, certo? É necessário fazer essa terapia, sim. Tá? Certo. Importante, né? A gente vê cantores, por exemplo, a pessoal virou meme, inclusive Zezé de Camargo, né? Usou muito a voz dele, talvez de maneira inadequada. Hoje em dia a gente percebe que tá diferente a voz, né? Já não consegue mais cantar como ele cantava antes, por exemplo. Sim, ele não consegue mais produzir as notas altas que ele produzia, né? Por uso realmente inadequado. Não teve o repouso vocal, não teve hidratação adequada. Então, a gente vê assim, que o abuso da voz faz com que realmente você possa perder esse seu mecanismo de comunicação, né? Que é de suma importância. A população, a gente se comunica através da fala, né? Então, é muito necessário que você cuide, assim como a gente cuida dos olhos, né? Assim como a gente cuida do coração, a gente precisa também cuidar da voz. Tem algum exercício que a pessoa pode fazer que melhora isso, que relaxa a voz, alguma coisa nesse sentido? Existem, sim, algumas técnicas que podem ser feitas. A primeira, além, como eu já falei, que é o repouso vocal. A segunda é a hidratação, que é de suma importância. E você pode também fazer relaxamento de pescoço, a postura para falar, você manter uma postura reta, né, para você poder fazer com que o seu órgão fonatório articule melhor, a respiração, a pausa para fala, isso é o primordial. Você tem que fazer isso. Agora, o resto tem que vir para o fono para a gente fazer. Tem outras técnicas que a gente usa também para reabilitar, mas aí a gente precisa ver qual é o caso. Porque cada pessoa tem um problema específico e a gente precisa avaliar minuciosamente o que está acontecendo para a gente poder fazer as intervenções necessárias.